Saúdo o povo de Deus com a santa paz do nosso Deus e Pai, e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional. Que quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Deus, nessa noite, pela sua infinita misericórdia, nos deu mais uma palavra. Para aqueles que estiverem me ouvindo pelo YouTube, eu peço que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, curtam o vídeo e ativem a opção de todas no sininho. A palavra de hoje encontra-se no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 41 até o versículo 44. A oferta da viúva pobre, um texto conhecido, mas o Senhor quer falar conosco através deste texto. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro. Porque todos ali depositaram do que lhes sobejava ou sobrava, mas esta da sua pobreza depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Glória a Deus, aleluia. Jesus, ele vem elogiar esta pobre viúva por ela ter depositado ali, aleluia, 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. E ele disse que ela depositou mais do que aqueles que depositou ali muito dinheiro, que depositou talvez mais de 1.000 moedas, 2.000, 5.000, 10.000, não sei. Por que o Senhor estava elogiando uma pessoa que deu menos e dizendo que o menos valia mais do que o mais? Na mente do ser humano é impossível uma coisa dessa, né? Uma pessoa que dá menos para a obra, aquele menos, aquelas 2 moedinhas, valem mais do que aqueles que depositam milhões na obra. Por quê? Porque Jesus aqui não queria falar de dinheiro. Isso aqui o Senhor falou em forma de parábola. Ele quis dizer da confiança daquela mulher em Deus. Ele quis dizer que aquela mulher entregou tudo o que tinha nas mãos do Senhor. Ela confiou em Deus. Ele não quis falar especificamente de dinheiro. Ele usou o dinheiro para falar de outro assunto, como se fosse uma parábola. Até porque aqueles homens, eles davam a sobra, o que sobrejava. E ela não, ela deu todo o seu sustento. Creio eu que quando ela entregou a sua oferta, ela falou: Senhor, eu confio tudo que eu tenho em tuas mãos. Por isso que Jesus chamou os discípulos ao ponto de elogiar aquela mulher. Não porque ela deu tudo que tinha. Até porque Deus não quer todo o nosso dinheiro, não. A única parte que Deus quer é os 10%. Não é para nós, e não é para Ele, perdão. É para sua obra. Que para Deus mesmo Ele não quer nada, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Deus não quer todo o sustento de ninguém. Mas a atitude de confiança daquela mulher é o que chamou a atenção de Jesus. Por quê? Não tem como você pegar todo o sustento que você tiver, o dinheiro da alimentação, o dinheiro das contas, o dinheiro de tudo que tiver, e dar para Deus se você não confiar que Ele vai te dar de volta. Não tem como. Ela fez isso porque ela confiava no Senhor. Porque já era pouco. Na mente do homem ele vai imaginar: não, se já é pouco e eu der para Deus, eu fico sem nada. Aqueles que têm muito pensam também da mesma forma: eu tenho muito, mas eu só vou dar aquilo que sobra, porque o muito que eu tenho eu vou precisar. Não é assim. Deus não está falando que Ele quer nem o muito de quem tem muito todo, e nem o pouco de quem tem pouco todo. Não, Ele quer que nós confiamos nele. Se recebe pouco,
qual é o correto, qual é o posicionamento bíblico. Dar os 10% sem receber muito, também os 10%. Porque não adianta ter muito e dar só a sobra. E não adianta ter pouco e ficar com medo de dar o pouco ou de dar os 10% e ficar sem nada. Isso aqui é a mesma situação que Deus usou para com Elias e a viúva. Elias estava lá no riacho, no Queribe, e Deus disse: vai até a cidade de Sarepta, porque eu já preparei uma viúva que vai cuidar de você lá, vai te alimentar. E Elias chega lá e procura, ele chega primeiramente e se depara com aquela mulher catando uns cavaquinhos, uns pedacinhos de lenha para preparar o seu alimento. E Elias diz para ela fazer um bolo e trazer para ele. Ela disse: Senhor, eu só tenho um pedacinho de pão para mim e meu filho comer, e depois nós morreremos. Aquilo era tudo que aquela mulher tinha. Mas Elias falou: vá lá, faz primeiro para mim. Ela só tinha provavelmente um pouquinho de farinha para fazer um bolo. Não foi nem pão, era um pouquinho de farinha para fazer um pedaço de pão, um pedaço de bolo, que naquela época era a mesma coisa, para ele e o filho se alimentar e depois morrer. Tudo que ela tinha, o profeta pediu em nome do Senhor. E ela disse: eu não tenho, o que eu tenho só para mim e para meu filho. Mas ele falou: vai, faz para mim e depois faz para o teu filho. Aleluia, porque assim diz o Senhor, que o azeite não vai faltar e a farinha da panela também não vai se acabar. Oh glória, enquanto não chover em Israel. E aquela mulher confiou no Senhor e trouxe, o único pouquinho de farinha com azeite, o pão, trouxe para o profeta. E depois fez um pouquinho para o filho. Provavelmente ela dividiu o pouquinho que tinha, um pouco para o profeta e um pouco para ela e para o filho. E Deus honrou ela. Não faltou nem farinha nem azeite na sua casa, até o dia que choveu em Israel. Ela confiou, ela deu toda a comida que tinha para o profeta e dividiu o restante com o filho. Tudo que ela tinha, ela deu. Aleluia. E Deus fez com que a farinha da panela não se acabasse e o azeite da botija também não se acabasse, porque ela entregou tudo que tinha nas mãos do Senhor. Eu não sei nem se ficou algum pouco para ele e para o filho, que eu não me recordo o texto exatamente, mas eu sei que ela pegou o pão e deu para o profeta. Pode ser que ela deu e ficou sem, mas quando chegou em casa ela tinha, aleluia, azeite e farinha na panela, que não se acabou até o dia que choveu em Israel. Da mesma forma foi na vida dessa mulher. Ela pegou as suas 2 moedas que tinha e deu. Aqui não representa nem dízimo, que os pastores cobram muito no dia de hoje, e nem representa também pegar o alimento que tem e dar, mas representa confiança. Quem não confia em Deus não faz isso, nem dá todo o sustento que tem e nem dá todo o dinheiro que tem também, porque não confia no Senhor. Mas o Senhor hoje está nos chamando a confiar nele, a entregar tudo nas mãos dele, Nosso sustento, nosso alimento, nossa família, pai, mãe, filho, irmãos, todos, entregar na mão dele e confiar. Porque às vezes o Senhor não faz porque nós não confiamos nele como deveria confiar. Porque se a gente confiasse, ele iria nos honrar como ele honrou essa mulher, a viúva de Sarepta. E com certeza, eu tenho certeza que ele honrou também essa pobre viúva aqui, que deu suas 2 moedas, que era todo o seu sustento. Essa atitude que chamou a atenção de Jesus, a atitude dela de confiar em Deus. E nos dias de hoje, com tanta dificuldade, com tanta provação, com a ansiedade que nos cerca, com este mundo, que as coisas estão tão difíceis, tanto espiritualmente como materialmente, a gente às vezes esquece de confiar em Deus. Mas quando a gente entrega e confia, o salmista vai dizer no Salmo 40: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Glória a Deus, porque o salmista confiou. O Senhor se inclinou para ele e ouviu o seu clamor, a sua oração.
Mas tem que confiar. Confiar não é só quando está tudo bem. Quando está tudo dando errado, temos que confiar. Elias era um homem que confiava no Senhor. Mas quando Elias viu a perseguição cerrada mesmo de Jezabel sobre ele, Elias teve medo. A confiança de Elias foi abalada. Elias fugiu para o deserto. Elias ficou quase que em depressão. Elias se escondeu na caverna por causa do aperto. Então é no aperto que nós devemos ser fiéis. Mas mesmo assim, depois ele se recuperou espiritualmente, voltou, desafiou os profetas de Acabe, os profetas de Baal, matou todos eles e depois foi arrebatado na carruagem de fogo, porque ele voltou a ter confiança novamente no Senhor. O Senhor falou: sai da caverna, Elias, vai, anda, porque a obra que tu tens para fazer ainda é grande. Ele retomou a confiança no Senhor, voltou a confiar no Senhor, e Deus o honrou, levando ele vivo para o céu, sem ele provar e nem passar pela morte. Então que a gente aprendamos com essa viúva a depositar tudo que temos, não pegar tudo que a gente tem e dar nas igrejas, não, porque as igrejas hoje são misericórdia. E Deus também não pede isso, Ele só pede os 10%. E ainda dependendo do lugar, nem os 10% nós não podemos dar, porque ali é o inimigo que está comendo. Mas se a gente não puder dar na casa do Senhor os 10%, compra uma feira, compra um remédio, ajuda alguém que está precisando, é a mesma coisa de doar, né? Doando é a mesma coisa de dar o dízimo na igreja. Ajudando o necessitado é a mesma coisa de dar o dízimo na igreja. Mas Deus não está falando de dízimo. Ele quer que a gente confie nele, entregue os nossos problemas, nossas dificuldades, tudo na mão dele e confie. Ele nos honrará como ele honrou a viúva de Sarepta, como ele honrou Elias e como ele também, eu creio que honrou esta pobre viúva, que até o próprio Jesus elogiou a ela. Então guarde essa palavra, que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.